19, vamos fazer a leitura responsiva do Salmo de número 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Leitura responsiva. Noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guardará grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças por estarmos reunidos nessa noite. Senhor Deus, viemos aqui te adorar, viemos aqui, Senhor Deus, bendizer o teu nome, viemos aqui nos alimentar espiritualmente. E nessa hora, Deus, queremos te agradecer pela tua bendita palavra, Senhor Deus, que é como o ouro depurado, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, nos abençoar, para que possamos dar valor, ó Deus, à tua palavra, como o ouro que ela é, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, ó Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. O Senhor limpe do nosso coração todo mal, todo mau pensamento, Senhor Deus, que passa no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor Deus, de forma agradável ao Senhor, a adoração cantada, as orações, a leitura e a pregação da tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, ó Deus. O Senhor abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui. Estenda, Deus, as tuas bênçãos aonde quer que cada um dos nossos irmãos esteja nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 22, adorando assim e exaltando o nome do Senhor, com o hino de número 22. Hino de número 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciando
vamos entoar o hino de número 67. Nós vamos entoá-lo em sentido de oração, né? Pensando nas palavras que nós estamos cantando. Porque com esse hino, ele pede que o Senhor nos sonde, né? Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração, prova-me, ó Pai, te peço em oração. Que o Senhor olhe, o Senhor sonde o nosso coração no mais íntimo do nosso ser, né? Em seguida nós vamos curvar nossas cabeças e vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas. Primeiro nós vamos pedir ao Senhor que sonde aos nossos corações, em seguida estaremos orando a Deus silenciosamente, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas faltas. E depois de alguns minutos, eu peço ao irmão que espere alguns minutos e peço ao irmão Henrique que nos dirija então em uma oração audível. Primeiro nós vamos cantar, depois nós vamos orar silenciosamente, depois nós vamos orar com o irmão Henrique. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Jaz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus maravilhoso, que conhece a nossa mente, o nosso coração, o Senhor que é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, o único Deus que existe, Criador de todas as coisas e nosso Criador. Amém.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença para pedir perdão a Ti, Senhor, por todos os nossos pecados, que o Senhor conhece todos os nossos pecados, aqueles por olhar, falar e todo tipo de pecado que o ser humano pode cometer. Amém. Mas somos sabedores, Senhor, que o sangue de Jesus pode nos purificar de todos eles. Amém. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço a Ti que nos perdoe e nos guarde em Tuas mãos. Abençoe todo o Teu povo, Senhor Deus, espalhado pela face da terra, estão reunidos nesse momento, Te adorando e bendizendo o Teu santo nome, e em breve vão aprender mais da Tua palavra. Guarda todos nós em Tuas mãos, enche-nos com Teu doce e santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Vamos cantar ainda o hino de número 165. Enquanto nós cantamos esse hino, nós teremos a oportunidade de trazer à casa do Senhor, aquele que veio preparado, trazer seu dízimo, sua oferta à casa do Senhor. Hino de número 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar amor, Deus zelará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Convido as crianças que vêm à frente agora, nós vamos orar e depois nós vamos para a salinha. Tem criança aqui hoje, não? Ah, tem. Tem? Vamos, Giovana, vem. Quer vir não? O que foi? Vamos orar?
Você ora? Ora, ué. Aí, o microfone. É o microfone. Senhor Deus, nós te louvamos por esses momentos que passamos aqui cantando, Senhor Deus, louvores ao teu nome, que o Senhor fale, Senhor Deus, agora aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Abençoa, Deus, as crianças dessa igreja, porque elas cresçam, Senhor Deus, não só em tamanho, mas também em graça diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia, Deus, da vida dos seus pais, porque eles jamais desistam, Senhor Deus, de trazer as crianças na igreja, Senhor. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bora? Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz. Abramos a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 41. Quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso 20, Isaías 41, de 1 a 20. Podem ficar sentados, eu faço a leitura. Isaías 41, de 1 a 20. Deus suscita o Redentor. Diz assim a palavra de Deus. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz as nações que se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas,
Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém. Texto maravilhoso da palavra de Deus. Irmãos, uma coisa, um sentimento que é muito perigoso nas nossas vidas é o medo. E desde que o homem pecou, depois da queda, o homem passou a ter medo. O medo faz parte das nossas vidas. São muitos os medos. Alguns têm um medo acentuado demais. E quando isso acontece, paralisa a gente. O problema não é propriamente o medo, mas saber dosar isso na nossa vida, controlar o medo, porque em alguma medida ele é bem-vindo, porque nos leva a ter precaução, cuidado com algumas coisas. Mas o problema que nós enfrentamos, todos nós, em maior ou menor medida, é que às vezes o medo toma uma dimensão muito grande na nossa vida e aí nos paralisa, prejudica a nossa vida. Medo de quê? O ser humano tem medo do futuro. O futuro é desconhecido, Medo de uma enfermidade, medo da morte, medo de um acidente, medo de perder o emprego, o ganho, como é que eu vou me sustentar? Medo de uma pandemia, de uma epidemia, nós passamos por uma, Há poucos dias vivenciamos aí a dengue, muitos sofreram, estão sofrendo com isso. Enfim, são muitos os medos, medo de guerra. O mundo está ameaçado por uma terceira guerra mundial, A economia do país também não vai bem, a gente às vezes fica com medo do que virá do cenário. Enfim, são muitos os medos aos quais nós estamos sujeitos na nossa vida. O problema é como eu disse, é saber lidar com isso, não deixar isso tomar uma dimensão em alguma área da nossa vida que seja grande demais, que aí prejudica a nossa vida. Esse texto, em especial, nos ajuda a lidar com isso, a enfrentar esse sentimento, esse problema na nossa vida do medo. Como é que nós percebemos isso aqui? Como é que o Filho de Deus pode fazer para ele viver nesse mundo sem esse medo avassalador? Nós encontramos nesse texto aqui muitos indicativos disso. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que ter uma ideia de que o profeta Isaías, o seu ministério foi desenvolvido na época do cativeiro de Israel. O profeta do cativeiro é um deles, E o povo de Israel estava muito assustado, com muitos temores. E aqui, através de Isaías, Deus está dizendo que vai suscitar um rei chamado Ciro, vindo do Oriente, que ele vai libertar o povo de Israel.
Esse texto mostra de uma maneira muito transparente que quem dirige a história não é o homem, é Deus. Os detalhes da história estão nas mãos de Deus. Estava consultando um comentarista hoje, eu achei muito interessante uma colocação dele, onde ele fala que a história é a oficina onde Deus trabalha. Então a história está debaixo da soberana vontade de Deus. Não acontece nada no mundo por acaso, nem nas nossas vidas. Então, Israel aqui, o texto está sendo dirigido, né, as palavras são dirigidas à nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. No Novo Testamento, o Israel espiritual, o povo de Deus é a igreja de Cristo, são os crentes, os que confessam de fato Jesus como o Senhor das suas vidas. Esses fazem parte, né, do Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Então esse texto, essas promessas maravilhosas que nós temos aqui, nós vamos destacar algumas delas, elas são direcionadas para o povo de Deus, para o Israel de Deus lá, naquele momento, e também se aplica à vida da igreja, a cada um de nós, crentes no Senhor Jesus. Portanto, se você de fato é filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, essas palavras aqui, essas promessas aqui são para você hoje, agora, também. Então, o que nós temos aqui que nos dá coragem para enfrentar, né, esse problema? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção aqui para o fato de que o Filho de Deus não precisa ter medo, porque ele foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus. Veja aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, né, nos versos 8 e 9, ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Deus escolheu Abraão, né? Descendente de Abraão, meu amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus escolheu Abraão lá no meio da idolatria, tirou Abraão de lá, mandou ele sair da sua terra e ir para um lugar que ele não sabia, e Deus disse: eu vou te abençoar, fazer de ti uma grande nação, e Deus mandou ele andar na sua presença. Então Deus escolheu Abraão, e a escolha de Deus vem acontecendo ao longo da descendência de Abraão, Jacó, né, a quem Deus deu o nome de Israel, pai de 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Então a nação de Israel é o povo de Deus, eleito por Deus. Verso 9, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, em primeiro lugar, o Filho de Deus, ele pode caminhar com coragem nesse mundo, ele enfrenta os seus medos com essa certeza de que ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu, Deus chamou no tempo, de alguma forma Deus chama, Deus vocaciona esse eleito dele, né? Seja através da pregação ou de um diálogo que um crente tem com essa pessoa, ou através de um hino ou de um folheto. Deus chama através da pregação do Evangelho. E Deus acolhe, Deus não rejeitou. Veja que no verso 9, né, na parte final, e não te rejeitei. Coisa boa saber disso. Você que é crente no Senhor Jesus, você o é porque você foi escolhido por Deus. E a Bíblia diz que essa eleição de Deus não aconteceu no tempo, foi fora do tempo, foi na eternidade. Paulo diz isso muito claramente aos Efésios: antes que houvesse mundo, né? Lá na eternidade, Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, para ser santo, irrepreensível e viver na presença de Deus. Você não é crente por acaso, não. Você não nasceu nessa família que você nasceu. E você não foi cercado por pessoas crentes que te pregaram o Evangelho por acaso, não.
Deus está tecendo a história, Ele está por trás de tudo, Ele é quem providencia tudo e nos chama através de pessoas, né, que pregam para nós o Evangelho. Então, irmãos, o crente ele pode enfrentar esse desafio do medo na sua vida, lembrando disso, não esquecendo disso, que ele é um escolhido de Deus. Ora, se Deus escolheu você lá atrás, antes da fundação do mundo, para ser santo, para ser dele, para ser separado para ele, as outras coisas ele vai providenciar na sua vida, porque essa é a maior. A fé que você vai ter, né, a sua conversão, sua decisão é em decorrência da eleição. Ela não é a causa da eleição, mas é fruto. Então essa é a primeira informação que nós temos aqui. Por que o Filho de Deus, primeira verdade, né, pode enfrentar os desafios com coragem? Porque ele é eleito de Deus. Uma outra coisa que aparece aqui no texto, que nos encoraja muito, está no verso 10, é porque Deus é com ele. Veja o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, a expressão não temas aqui aparece pelo menos 4 vezes nesses poucos versículos. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Coisa mais encorajadora para nós está aqui, saber que Deus é comigo, né? O que faz a diferença na nossa vida é a presença do Senhor na nossa vida. Eu gosto muito de uma passagem quando Moisés fica decepcionado com o povo de Israel, e o próprio Deus, né, decepcionado com o comportamento da nação de Israel. Deus fez tudo aquilo e o povo ainda fez um bezerro para adorar, né, um bezerro de ouro. E Deus quis exterminar com o povo, e Moisés intercede pelo povo, e Deus disse assim: eu não vou mais no meio desse povo obstinado, de dura serviço, e não vou mais com vocês, Moisés. E Moisés fala assim: se o Senhor não vai conosco, não nos faça subir desse lugar, porque o que faz a diferença? Não é a presença do Senhor conosco? E é isso que faz a diferença. Deus é conosco. É interessante que o nome dado a Jesus, que aparece lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 1, Emanuel, é o Deus conosco. Jesus disse para os seus discípulos: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, esse é um outro encorajamento maravilhoso que nós temos aqui. Deus é com o Filho dele, está com ele. Outra coisa que nós temos aqui, que nos ajuda a não viver com medo, é porque Deus é o Deus dele, deste Filho, que ele adotou pela sua graça. Deus se faz o seu Deus. E a gente sabe que Deus só existe um, Pai, Filho e Espírito Santo. Os demais são criações, são imaginações dos homens, são ídolos. E aqui mesmo nesse texto nós temos Deus falando da idolatria aqui no verso 7, né? O artífice anima o ourives, aquele que trabalha com ouro, né? Faz uma imagem feita, veja, então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Veja o contraste entre o ídolo e o Deus verdadeiro. Mas ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu. Deus é o Deus vivo, é o único Deus. Então, nós encontramos aqui essa expressão tão cara para nós, porque Deus é o Deus dele, do seu Filho. Na parte B do verso 10, ele diz assim, porque eu, o seu Deus, o teu Deus, te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui nós temos mais alguns encorajamentos, né, das promessas de Deus. Veja, por que o Filho de Deus pode caminhar sem medo? Porque Deus é quem o fortalece. Aqui no capítulo 40,
no verso 29, o capítulo 40 de Isaías, no verso 29, é aquele texto maravilhoso que fala da grandeza de Deus. Diz assim no verso 29, ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Deus quem nos fortalece. E como a gente precisa de força, né, irmãos? Tem momentos que a gente se sente fraco, né? Nós, na nossa natureza pecaminosa, nós somos muito frágeis, muito dependentes de Deus. E sexta-feira eu li um salmo na nossa reunião de oração, o salmo de número 12. Tem uma oração bem pequena no começo, onde o salmista fala assim: socorro, Senhor. É só essa oração. E nós precisamos de socorro mesmo, porque nós somos fracos. A gente cansa facilmente, a gente desanima facilmente. Nós precisamos de força. E Deus está dizendo aqui que Ele é quem nos fortalece. Se você está se sentindo fraco, busque força em Deus, ore, peça a Ele: Senhor, vem me dar forças para enfrentar os meus desafios. A minha força está acabando, eu não estou aguentando mais. Eu creio que todos aqui, em alguma medida, já passamos por momentos assim, e precisamos, né, fazer essa oração. Então nós precisamos disso, e Deus está dizendo isso aqui, no verso 10, né, que maravilha: eu te fortaleço e te ajudo. Como nós precisamos de ajuda, né, irmãos? E te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Então Deus nos dá força, nos ajuda, nos sustenta, né, com a sua destra fiel. São motivos pelos quais a gente não precisa ter medo. Uma outra razão aqui, que eu acho maravilhosa, uma sétima, é porque Deus nos toma pela mão e conversa com a gente. Está aqui no verso 13, olha: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus conversa conosco, nesse sentido, falando conosco: não tenha medo, Andresa, eu te ajudo, não tenha medo, Drica, tenha fé, tenha confiança, eu estou segurando na sua mão. Eu me lembro uma vez que eu estava em Belo Horizonte, fui atravessar ali a Avenida Afonso Pena, a Carlinha era pequena, e estava eu, a Luzia e as duas meninas, né? A Carlinha era menor. Aí eu segurei firme na mãozinha dela, por causa daquele movimento, para a gente atravessar a rua, naquela faixa, né? Então ela olhou para mim, e a segurança, né, que a gente tem quando alguém está segurando na mão da gente, o pai e a mãe segurando na mão do filho, né? Imagina essa ideia, né? Deus segurando na sua mão. Aquele hino, né, que até tem uma música bonita: segura na mão de Deus e vá. Ele tem a sua beleza, mas o melhor é pensar que Deus está segurando na nossa mão, porque a gente corre o risco de soltar a mão de Deus, né, pela nossa fraqueza. Mas graças a Deus que Ele não solta a nossa mão. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. Te ajudo a atravessar esse vale, essa escuridão, né? Esse tormento, essa tempestade, esse momento crítico, aflitivo que você está vivendo. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não tenha, te digo, não tenha medo, né? Eu te ajudo. Que coisa boa, irmãos, saber disso. De fato, nós, filhos de Deus, o crente, tem todos os motivos, todas as promessas na palavra de Deus para a gente caminhar sem medo. Nós temos medo porque nós somos fracos. Nós não descansamos completamente no nosso Deus. Nós não esperamos, não confiamos devidamente no poder de Deus. Porque quem é Deus? Tem Ele realmente bagagem, poder suficiente para cumprir essas promessas aqui? Claro que tem. Aqui no capítulo 40, se a gente der uma olhada,
né? O texto que antecede o nosso fala da majestade de Deus. Veja a grandeza de Deus. Ele, na concha de sua mão, mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos. Diz aqui que ele pesa os montes em romano e balança de precisão. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Diz aqui que ele conta as estrelas, chamando-as pelos nomes, nenhuma falta pelo seu poder, por ser grande em força e forte em poder. Diz aqui que ele não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Hoje de manhã nós falamos aqui a respeito da vida eterna, que é conhecer Deus, né? Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós estamos engatinhando, ainda que estudemos aqui 100 anos a palavra de Deus, nós estamos engatinhando no conhecimento de Deus. Aprendemos, por assim dizer, o beabá nesta escola. Quão grande é Deus, irmãos e irmãs, quão pouco dele nós sabemos. É por isso que nós não conseguimos descansar devidamente no poder de Deus, porque ele é grande demais. O nosso universo, né, que é vasto demais, coisas grandiosas demais, o homem está descobrindo a cada dia uma coisa nova. Nós sabemos tão pouco do poder de Deus, Criador de todas estas coisas, que a sustenta, diz a palavra de Deus, com o poder da sua palavra. Nós temos todos os motivos, portanto, na palavra de Deus, para a gente viver sem medo, descansar nos braços de Deus. Recentemente, eu também compartilhei um outro texto da palavra de Deus, que é muito encorajador, que é o de Deuteronômio 33, onde Deus fala assim: Deus, com seus braços eternos, por baixo de nós nos sustenta, espada que te socorre, escudo que te protege. Deuteronômio capítulo 33. Aí ele fala assim: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo sustentado por Deus com seus braços eternos. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos na palavra de Deus promessas suficientes para banir da nossa vida o medo para sempre. Aqui apenas a gente pontuou algumas. O problema é que nós falhamos em conhecer Deus, em saber melhor quem Ele é e entregar de fato a nossa vida nas suas mãos, né? A gente precisa cultivar esse hábito de meditar na palavra de Deus diariamente, pedindo a Deus que fale conosco através dela, porque é a partir daí que a gente vai se deparando com as suas benditas promessas. Deixo essas aqui para você hoje, meu irmão, minha irmã. Por que você e eu, como filhos de Deus, podemos viver nesse mundo sem medo, tendo em vista que muitas coisas nos metem medo, né? Nos assustam? Podemos porque somos eleitos de Deus, nós filhos de Deus. Podemos porque temos a promessa de Deus aqui, de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso Deus, de que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, né? Ele nos toma pela mão e Ele fala conosco diversas vezes: não temas, não tenha medo. O futuro é desconhecido, mas não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Viva hoje na presença de Deus e confie o amanhã no Senhor. Faça os seus planos, seus projetos, mas não perca o sono, não perca a alegria do presente, por medo do futuro. E um outro problema muitas vezes que acontece com a gente é ficar trazendo o passado, remoendo aquilo que já foi, serragem, né? Não adianta nada. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente viva uma vida melhor, né? Deus quer que a gente viva uma vida abundante, né? Uma vida cheia de paz no coração, né? Para cima, esperançosa. Nós que somos eleitos de Deus, nós estamos caminhando para uma morada melhor,
maravilhosa. Esse mundo aqui é cheio de percalços. Por mais felizes que sejamos aqui, a vida aqui é cheia de contratempos, né? Não seremos plenamente felizes. Como disse muito bem o C.S. Lewis, né? Aqui a gente tem pousadas agradáveis, mas a morada celestial não é aqui. Deus não vai permitir que a gente confunda, né, a vida futura, a salvação, com as nossas coisas que nós gostamos aqui. Podem observar, com uma certa frequência, Deus providencia algum tipo de aflição para que a gente não perca de vista que as coisas daqui não nos realizam por completo, elas falham. A casa pode ser bonita, bem arrumadinha. Hoje até agora à tarde eu comentei com a Luzia, eu falei, eu vou pegar o meu violão, que um luthier fez para mim ali em Uberaba. Estou com saudade de tocar no meu violão. Eu fiquei 1h30 tocando lá no violão. Aí depois eu comentei com ela, falei, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu. Ele me deu muito mais do que eu imaginava que eu poderia ter em termos de coisas. Deus tem me dado uma família abençoada, tem me dado recursos, né, tem nos suprido daquilo que a gente precisa. E então eu comentei com ela, eu louvo a Deus, falei com lágrimas nos olhos, de coração, louvo a Deus por tudo que Ele tem me dado. Mas a gente sabe que, por mais que a gente se realize aqui com as coisas, elas não são suficientes para a nossa plena satisfação. Nós precisamos de uma herança maior, melhor, singular, como nos é prometida na palavra de Deus. Então nós caminhamos para isso, né? As coisas aqui ainda nos decepcionam, por melhores que sejam, mas nós caminhamos para uma herança incorruptível e imarcessível, né? Uma herança maravilhosa, preparada para os filhos de Deus, porque você é eleito de Deus. Deus é contigo. Deus diz para você, não tenha medo, eu te tomo pela mão direita, eu te seguro. Venha o que vier, seja lá o que for que estiver reservado para nós enfrentarmos, vamos enfrentar os desafios que se apresentarem, os obstáculos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele está segurando a nossa mão, que Ele está conosco. Não vamos passar nenhum vale, nenhuma dificuldade sozinhos, não. Quando a gente vai caminhar para a morte, nós vamos sozinhos, em um sentido, ninguém vai conosco, nenhuma pessoa, mas ainda nesta hora de você atravessar o rio da morte, né? Quem já leu o Peregrino aqui sabe, né, José? Deus estará com ele nesse momento mais difícil, segurando a sua mão para levá-lo para o seio dele. Não tem mensagem mais gloriosa do que essa, né? Ela é verdadeira, ela é da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus porque Ele nos deu a sua palavra, nos deu a sua promessa, né? E Ele é verdadeira. Deus está conosco, não tenha medo. E Deus aplique ao nosso coração essa palavra, irmãos, e nos ajude a enfrentar a semana, né? Que está aí diante de nós, os desafios, olhando para Ele, nessas certezas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar novamente. Quero lembrar os irmãos que terça-feira a gente vai reunir lá na casa do presbítero, da mãe do presbítero José, a dona Sebastiana, para orar com ela, com a nossa irmã, às 19h30, né? E quarta-feira a gente tem estudo bíblico aqui, estamos estudando a nossa confissão de fé. Então tem vindo pouca gente, né? Vamos valorizar esses nossos encontros também na quarta-feira. E amanhã tem reunião, né, das irmãs, né, Drico, da SAF, online. Oi? É na igreja? Então amanhã é aqui, 19h. Pedi o presbítero Roberto para fazer essa última oração. Oi? Depois a gente combina.
Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a sua bendita companhia, seu consolo, esteja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.